dando início a mais um alimento diário, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, da série A Igreja, coluna e base da verdade, Senhor Jesus. Título deste alimento diário: Combater o bom combate. Ó Senhor Jesus, estamos dando início à primeira semana, cujo título é O Combate, a Carreira, a Fé, Senhor Jesus. A leitura da terça-feira, Senhor Jesus. Ler com oração. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que nós possamos combater o bom combate, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós possamos completar a carreira, que nós possamos completar a nossa carreira. Ó Senhor Jesus, e também, Senhor, devemos estar sempre guardando a fé. Ó Senhor Jesus, combater o bom combate. Ó Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre, que nós possamos estar com esse coração, Senhor, de combater o bom combate, Senhor Jesus. Que nós possamos também completar a nossa carreira. Ó Senhor Jesus, que nós possamos guardar a fé, Senhor Jesus. Combater o bom combate, Senhor Jesus. Vejamos mais um pouco sobre a questão do estado em que devemos nos encontrar para sermos vencedores quando da volta do Senhor. Quanto ao combate, a questão não é se já ganhamos a guerra, é se ainda estamos na luta. Talvez não possamos dizer combati o bom combate. No entanto, se o Senhor voltar e nos encontrar na luta, seremos vencedores. Quanto à carreira, a questão não é se já cruzamos a linha de chegada, e se ainda estamos correndo. Talvez eu seja um recém-salvo, correndo a primeira de muitas voltas, mas já pensando em desistir. Todavia, continuo correndo. Ainda faltam muitas voltas, mas se o Senhor retornar e me encontrar correndo, serei um vencedor. Quanto a guardar a fé, a questão não é se já guardamos toda a fé, é se guardamos o que nós já ganhamos. Se guardamos o que já recebemos do Senhor, por pouco que seja, seremos vencedores. Isso nos encoraja bastante. Podemos dizer que estamos combatendo o bom combate, correndo a carreira e guardando a fé. Talvez um dia, Senhor Jesus, se o Senhor demorar a voltar, quando Ele nos levar, possamos falar, como Paulo. Esse versículo é muito usado nas reuniões em memória de irmãos que partiram. O testemunho desses irmãos é que combateram o bom combate, que tiveram pela frente. O trecho da carreira que Deus lhe deu para correr, eles completaram. A fé que o Senhor lhes deu, ainda que não seja a fé inteira, eles guardaram. Vejamos agora mais detalhadamente a questão de combater o bom combate. Estamos numa guerra. A nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é política, não é por causas sociais, muito menos contra irmãos. A nossa luta é espiritual contra Satanás e seu império das trevas. Nosso combate é a favor dos interesses de Deus. A palavra combater em 2 Timóteo 4,7 no grego é agonizomai. De onde se origina a palavra agonizar no português.
O sentido original da palavra agonizomai é competir nos jogos, lutar, combater. Na Grécia, essas competições eram de luta corporal, com muitas dificuldades e perigos. Também há versículos que usam a mesma palavra com o significado de esforçar-se. Por isso também me esforço. Então o versículo poderia até ser traduzido para: por isso também luto com esforço, luto até o último esforço pela minha vida. A palavra combate é agon, que significa luta, competição, batalha. As armas que usamos no combate são os itens que fazem parte da coluna e base da verdade. Exteriormente temos a fé, a verdade e as sãs palavras. Os sãos ensinamentos. A vida eterna é o meio e o poder para colocarmos todos esses itens dentro de nós. Interiormente temos a piedade, a fé subjetiva e a consciência. A piedade é um viver que expressa a Deus. Esse viver é uma luta. Conhecer doutrinas não é difícil se você tem uma mente privilegiada. Basta ler ou ouvir uma mensagem e gravará tudo, mas o viver é um verdadeiro combate. Quando Paulo falou a Timóteo sobre os presbíteros, ele tocou no viver de um homem de Deus, de um bom ministro de Cristo Jesus. É necessário manifestar Deus em nossa casa, e isso não é fácil. Não basta conhecimento, é uma batalha, um combate. Esse combate é por meio de nossa fé subjetiva. O problema é que muitas vezes somos incrédulos, ouvimos a palavra e preferimos não crer nela, ou então não agirmos de acordo com a palavra, como os israelitas fizeram no deserto. Outra arma que possuímos para combater é uma consciência boa e sem ofensa. Há dois itens que resumem o que vimos até aqui: o Evangelho e nosso viver. Do lado objetivo, podemos resumir a fé, a verdade e as sãs palavras num só termo. O Evangelho, que é um grande item nas epístolas a Timóteo. Hoje, a grande missão que Deus tem para nós é pregar o Evangelho. Queremos encorajar todos a dar esse passo de fé. Todos os dias, nossos comportores dinâmicos se expõem ao perigo para pregar o Evangelho. Deus os tem guardado e nós devemos orar diariamente por eles. Nosso combater, o bom combate, é, em primeiro lugar, pregar o Evangelho e, em segundo, viver uma vida que expressa a Deus. O Evangelho inclui a fé, as verdades e as sãs palavras. O viver inclui a piedade, que é um viver que expressa a Deus. A fé subjetiva, que é nossa reação à palavra de Deus. E nossa consciência. O poder é o meio que une esses dois aspectos. E é a vida eterna. Senhor Jesus. O poder é o meio que une esses dois aspectos, é a vida eterna. Pelo Evangelho somos salvos da morte eterna e recebemos a salvação inicial. E por nosso viver alcançarmos o reino, a condição de vencedores, Senhor Jesus. Viver, alcançarmos o reino, a condição de vencedores, Senhor Jesus.
O dever de Timóteo era combater o bom combate, segundo as profecias que antecipadamente foram objeto. Quando, Senhor Jesus, quando Timóteo se converteu, houve uma palavra especial, uma profecia por parte da liderança da igreja onde ele estava. Timóteo recebera um dom especial, concedido mediante profecia com imposição de mãos. Você pode dizer, mas não houve nenhuma profecia a meu respeito, e ninguém me impôs as mãos. Contudo, não é bem assim. Hoje, vivemos na era dos 7 Espíritos, e houve sim profecia proferidas a seu respeito. É a palavra profética que você tem recebido com frequência. Enquanto lê essas palavras, você é objeto dessas profecias. Apesar de não ser algo físico, nós, ao falarmos em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, impomos as mãos em você. Queremos que você sinta isso. Estas profecias são dirigidas a você. Quando você é tocado, lendo essa palavra, tenha certeza de que é o Espírito impondo as mãos em você. Se tiver um coração aberto, sentirá o poder. Todos devemos combater o bom combate, baseado na palavra profética. Não há acepção de pessoas. Se você tem ouvidos para ouvir, você é objeto dessa palavra profética. Portanto, não devemos dizer esta palavra não é para mim. No dia do tribunal de Cristo, ninguém poderá dar essa desculpa. Você está lendo esta palavra, é porque o Espírito está falando a você. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus, amém, irmãos? Senhor Jesus, pergunta: quais são as armas que temos para combater o bom combate? Oh, Senhor Jesus, quais são as armas que temos para combater o bom combate? Senhor Jesus, temos, Senhor Jesus, a fé, a verdade e a sã palavra, Senhor Jesus. Isso são armas exteriores, né, Senhor Jesus? Oh, Senhor Jesus, temos também armas interior, que é a piedade, a fé subjetiva e a consciência. Senhor Jesus, essas, irmãos, são as nossas armas, Senhor Jesus, para combater o bom combate. Oh, Senhor Jesus, amém, irmãos? Para que o meu pequeno compartilhar no dia de hoje, Senhor Jesus, fala muito sobre combater o bom combate, né? Quando fala de combate, quer dizer guerrear, lutar, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, independentemente, quando o Senhor voltar, Ele quer nos encontrar, irmãos, combatendo. Oh, Senhor Jesus, Ele quer nos encontrar, irmãos, em combate. Senhor Jesus, independente, irmãos, da guerra que nós batalhamos, travamos todos os dias, que nós bem sabemos que essa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades. Senhor Jesus, então, irmãos, nós vivemos uma guerra constante e o Senhor vem nos orientar que nós temos que estar guerreando dia a dia, o tempo todo, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, outro ponto também, irmãos, que eu ganhei muito, Senhor Jesus, é com relação à carreira, né? Senhor Jesus, quando o Senhor voltar, irmãos, não importa quantas voltas falte, não importa o caminho que você percorreu, quando o Senhor voltar, Ele quer nos achar correndo, Senhor Jesus. E essa palavra nesse termo correr, né?
significa também avançar, estar sempre indo em frente, né? Senhor Jesus, que nós, irmãos, na nossa carreira espiritual, nós não paramos no caminho, que nós não pensamos em algum momento achar que estamos cansados e querer desistir, né? Nós não possamos fazer isso, que nós continuamos, irmãos, caminhando. Não devemos olhar se falta 1, 2 ou 1000 voltas para completar essa carreira. O que importa, irmãos, é continuar caminhando. Meu Senhor vem nos pedir hoje, irmãos, é que Ele quer nos achar caminhando, seguindo em frente. Então, 2 pontos maravilhosos que me tocou hoje, irmãos. Estar sempre lutando, brigando, né, contra os principados e potestades, e sempre caminhando, sempre avançando. Esse tem que ser o sentimento da igreja: combater e avançar. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos.